Aliás, a partir do 18. Amém? Amém, glória a Deus. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aleluia. Somente até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, meu Deus. Derrama, meu Deus, nessa noite o teu Santo Espírito, ó Deus, sobre as nossas vidas. Meu Deus, venha quebrar os grilhões, quebra as amarras. Envia os teus santos anjos, ó Deus, deste lugar. Quebrando, ó Deus, todas as correntes, todas as amarras, todo o espírito, ó Deus, que não procede do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Leva cativo a Deus todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e fala conosco, ó Deus, no mais íntimo de nossos corações, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode se sentar aqui no teu lugar. Aleluias. Nós sabemos que nós estamos vivendo os dias que antecedem a vinda do Senhor. Amém? Amém. Nós sabemos pelos sinais que o Senhor Jesus nos alertou de que nos últimos dias grandes coisas terríveis iriam acontecer. E eu acredito que nós estamos vivendo esse estamos no pré-arrebatamento da igreja. Como que nós devemos nos comportar? O que a Bíblia diz que nós temos que fazer? Porque nós devemos realmente fazer aquilo que realmente cabe a nós, filhos de Deus, fazer. Não só o pastor, mas a igreja de Cristo Jesus. Que você é igreja? Eu pergunto a você, você é igreja? Quantos que são igreja aqui? Então, essa missão é para mim e para você. E a Bíblia nos diz aqui no versículo de Romanos 8, a partir do versículo 18, que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com o que Deus realmente, com a glória. Olha o que o texto diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. Então quero dizer para você nessa noite que existe uma glória de Deus para ser revelada na sua vida. Existe algo poderoso da parte de Deus para ser revelado na sua vida. Amém, Jesus, aleluia. Então, as aflições, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, porque crente enfrenta luta, irmão. Não adianta você achar que não. É luta. É uma peleja. Quase que todo dia, quase que diariamente, a gente tem que matar um leão e um urso. O texto nos diz que as aflições do presente não há de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então existe algo poderoso da parte de Deus, uma glória que há de ser revelada. E aí, no versículo 19, o
texto nos diz que... Me ajuda aí. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que isso significa? Olha, irmãos, o mundo precisa da revelação da glória dos filhos de Deus. E revelação só tem quem é discípulo de Jesus. Só tem revelação quem é filho. Certo dia Jesus falou para os discípulos e perguntou: o que dizem os homens que eu sou? E então eles disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. Aí então Jesus vira para os discípulos e disse: mas e vós? O que dizeis que eu sou? E então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quem teve assim a revelação? Porque Pedro disse assim, Jesus disse para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou essas coisas. Então, revelação só tem quem é discípulo filho. E o texto nos diz que existe uma ardente expectativa da criatura, da criação. Aguarda o quê? A revelação. Então, irmãos, o povo, o mundo quer a revelação. O mundo quer a revelação. O mundo quer, né, quando eu falo mundo, a criatura, né, ela busca de um lado para o outro, né, a busca do que nós, como filhos de Deus, temos. Se não temos, devemos buscar. Que é o quê? A revelação. E que revelação é essa? Da palavra. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, essa criação, ela quer e deseja inconscientemente, subconscientemente, a manifestação da revelação. Por quê? Porque a criação, ela está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pastor, o que isso significa? Aí é que vem a revelação, irmão. A revelação de Deus para os filhos de Deus, essa ardente expectativa da criação, ela quer que nós, como instrumentos de Deus, como servos de Deus, através da revelação, viemos trazer redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, libertação. Porque quem tem revelação tem libertação. Conhecereis a verdade e ela vos... Olha só como vai encaixando. Quem tem revelação tem libertação. Então essa criatura, ela corre de um lado para o outro, ela se droga, ela se prostitui, entendeu? Mas ela quer preencher o quê? O que está dentro de mim, está dentro de você. É a glória de Deus. É a revelação. É a manifestação da glória de Deus. Que precisa se manifestar através de minha vida e de sua vida. Como se me compreende? Amém? Então, o texto nos diz que a criação está sujeita à vaidade. Irmãos, é vaidade demais. Como diz Salomão, tudo é vaidade. O ser humano, ele se distanciou tanto de Deus que a vida se tornou algo tão banal.
As pessoas desprezam a igreja, as pessoas desprezam a palavra, desprezam o próprio Deus. Por quê? Porque está sujeito à vaidade. Acha que são melhores porque tem um carro melhor, ou porque mora num lugar melhor. Acha que são melhores do que os outros porque um tem uma casa, o outro não tem casa. Acha que porque é filho de não sei quem, porque é autoridade, se acha que tem um rei na barriga. Mas quando morrer vai para debaixo de 7 palmos do mesmo jeito. É o fim de todos nós. Vaidade. Por isso nós temos que sempre exercitar a humildade. Humildade é um exercício. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Então a gente tem que se humilhar. É matar a carne quando na verdade você queria se impor. Você tem que se explicar: Senhor, misericórdia de mim. A criação está tão desesperada por essa manifestação do Filho de Deus. Hoje pela manhã fui dar uma volta com o Daniel. Aí nós paramos num parquinho ali em Bom Retiro. Estava só eu e ele. Deixei ele brincando no parquinho ali. E eu fiquei sentadinho. De repente chegou uma senhora já mais de idade. E o filho dela já uns 30 e poucos anos. E a netinha, né? De uns 3 anos mais ou menos. O Daniel começou a brincar com essa criança. E aí eu comecei a conversar com a senhora, né? Estava mais próximo, o filho dela ficou mais afastado. Geralmente os mais experientes, né, gostam de conversar mais, né? E eu fui conversando e a gente foi falando das coisas e tal, o mundo tá isso, aquilo, e de repente ela tocou numa palavra. Pois é, um apocalipse. Que quando a gente deu aquele clima, fica doidinho. Ela falou comigo. Aí quando ela me deu esse pezinho, meu pé, ela me deu a chave. Eu dei uma aula para ela de quase 1 hora. Eu não perdi a oportunidade. Para honra e glória do Senhor. Aí eu fui de Israel. Eu fui em Mateus 24. E eu falei, todas essas coisas hão de acontecer e o Senhor nos falou. Mateus capítulo 24. Todas essas coisas vão acontecer. E quando a figueira começar a florescer, olhar para o alto, porque a redenção está próxima. Eu dei uma aula de escola dominical para aquela senhora, ao ar livre. A gente não precisa de púlpito para poder pregar o evangelho. A gente pode pregar onde que a gente for. E aí, quando eu terminei, eu falei assim: ó, a gente tem que se preparar, porque uma geração, ela dura em média 80 anos. Israel nasceu, né, no tempo moderno agora, no ano de 1948. Então, de 1948 até aqui, são 76 anos. Então, nos próximos 4 anos, tudo pode acontecer. Pode também não acontecer, mas vamos gerar essa expectativa e buscar a Deus enquanto se pode achar. E aí, o olho dela até brilhava. E o filho dela ouvindo lá. E ele estava assim. Então, eu dei uma escola dominical para 2 pessoas ao ar livre. Porque às vezes a gente fica assim: meu Deus, eu saí de casa sentindo falta da escola dominical. Gosto tanto, o Senhor me deu tanta revelação. E cadê esse? A gente não tem um local para eu ir ainda. E aí eu fui andando, como diz o outro, Deus me levou para 2 pessoas que eu nem sei se são cristãos. Eu não falei que eu era pastor. Simplesmente eu fiquei quase 1 hora dando uma aula de escatologia bíblica. E eu saí de lá renovado. Porque ao final, ela apertou na minha mão: filho, a senhora já está com uns 80 anos. Por aí. Está andando já bem mais devagar. É igual o São Antônio. São Antônio. Pois é. Perto dela, o São Antônio está com uns 50 anos. E aí, ela apertou na minha mão assim: muito obrigado. Muito obrigado. E aquilo, eu falei assim: ganhei o meu dia. Sabe, irmãos? Eu não estou falando isso para minha glória. Eu não falo isso para minha glória. Deus conhece o meu coração. Mas eu dei aula na escola dominical ao ar livre. Para a glória de Jesus.
E aquilo me enche de esperança, sabe por quê? Porque Deus leva onde? A Bíblia diz assim: o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Onde Deus me levar, eu vou, irmão. Se for para ir para a pracinha, pregar para 2 pessoas, eu vou. Se for para ficar aqui nesse condomínio, pregando para os irmãos, eu venho. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Então a criatura espera a revelação que está aí dentro de você só não sabe. Mas quando você começar a falar, o Espírito Santo vai encher a sua boca. Temos que nos posicionar, irmãos, porque os dias são maus. Então, a gente vai passar luta, a gente passa luta, a gente tem as provações, mas não há de se comparar com a glória que há de ser revelada aos filhos de Deus. Aleluia. Que maravilhosa graça. E isso que me dá esperança. Olha o que o texto diz. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. O que é redimida? Redenção. É restauração do cativeiro da corrupção, porque a humanidade está corrompida, irmão. Então, quando os filhos de Deus se manifestam, essa corrupção vai cair por terra. O cativeiro, porque é um cativeiro, a pessoa acha que não. A pessoa acha que está livre, está lá no mundão, ela acha que está livre. Mas ela está cativa de corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, automaticamente, a semente que eu plantei hoje, lá naquele lugar de manhã, ficou plantada ali. Eu tenho certeza. Aquele filho de 30 e poucos anos, que ficou ouvindo, no final ele já estava, é isso mesmo. Estava com os olhos assim meio, né? Porque quando eu comecei a falar, ele falou assim, esse rapaz, ele eu acho que ele conhece alguma coisa. Eu comecei a falar, não parava mais, você sabe como é que a gente fala, né? E ao sair, eu fiquei glorificando a Deus por me dar mais uma oportunidade de ser discípulo de Jesus, de levar a palavra de Jesus. Então, irmãos, em tempo e fora de tempo. Para quê? Para que o cativeiro da corrupção caia por terra. Sabe, a semente que você planta, Paulo planta, Apolo rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então, pastor Roberto planta, seu Antônio rega, e assim vai. Deus vai dando o quê? Crescimento. A semente foi plantada. Se o solo for fértil, vai brotar. E brota. Porque a semente é boa, disse Jesus. E a semente é a palavra de Deus. Isso Diego não paga isso. Mas a minha pedrinha na coroa já está. Entende? Porque se a semente brotar e vingar, é uma alma. Mais uma pedrinha na nossa coroa de glória. Então é isso que tem que dar esperança para nós. E as outras coisas não serão acrescentadas. Eu podia chegar aqui e falar assim, irmão, vamos orar para Deus te dar um negócio. Vamos orar para Deus te dar uma casa nova. Amém, irmãos? A gente precisa disso. A gente precisa trabalhar. A gente precisa de recursos. Nós estamos presos por causa de recursos. Mas em nome de Jesus isso vai cair por terra, porque Deus vai prosperar a sua vida e você vai plantar na obra de Deus. É isso que tem que mudar na nossa mente, na nossa mentalidade. Por quê? Porque se eu mudo a minha mentalidade, minha capacidade, raciocínio, de que eu sou servo de Deus, eu sou rei de Deus, eu preciso manifestar esse reino na terra. De que forma? Eu tenho que me estruturar para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas. A gente se reúne num lugar, na igreja, para quê? Para a gente se estruturar, se alimentar e crescer, para alcançar mais vidas. Basicamente, é isso. A estrutura de igreja serve para a gente se reunir, a gente ter um lugar para a gente se alimentar, para a gente buscar mais pessoas. Mas ela não está presa aquilo ali. Nós somos um organismo vivo.
A igreja é um organismo vivo. Você está lá no Timóteo, lá no seu dia a dia, ali em Cesita, você também é um organismo vivo na mão do Senhor ali. É um instrumento de Deus ali. A manifestação dos filhos. Entende? E é isso que aqui eu estou preparando líderes, pessoas, para levar essa mensagem. Então, quando você ficar numa fila de banco, cada vez não tem mais fila de banco, né? Agora é só no celular. Só os mais antigos que gostam de uma filinha, nunca vi, né? Eles não aceitam, né? Custei tirar a Marli da fila da loteria. Ela não queria aceitar aquele aplicativo da conta do banco de jeito nenhum no celular dela. Não, deixa eu ir na loteria, deixa eu ir na loteria. Aí, viu? Pois é, mais um exemplo aí, ó. Viu? Cada dia mais a gente precisa de menos dinheiro. Menos dinheiro no sentido de papel, né? Então, irmãos, e aí o texto continua dizendo assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Um só tempo, a criação ela geme. Irmãos, as pessoas não demonstram, porque você vai para as redes sociais, todo mundo tem uma vida perfeita, né? Todo mundo tem uma vida perfeita, é ou não é? Nas redes sociais, todo mundo só mostra sorriso. Você vai mostrar lá a briga lá sua dentro de casa? Você vai mostrar lá, né, o dia que você está soltando o fogo pelas ventas? Você vai mostrar o dia que você está chorando? Não, você vai mostrar o mundo perfeito. E aí, tipo assim, né? E de repente, quando a casa cai, né? As pessoas falam assim, não, mas fulano parecia que tinha um casamento tão bom. Na rede social era só sorriso, só alegria. Por quê? É um mundo utópico que não existe. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as redes sociais. Muito cuidado. Não existe vida perfeita não, irmão. Vida perfeita é só no céu. Lógico que a gente tem que procurar melhorar. Cada dia, né? Baseado no quê? Na palavra. Colocar a nossa vida no altar de Deus. Então, em nome de Jesus. Olha só. A criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Quantas vezes a gente geme, irmão? Vai estar nesse mundo? Não é só quem não é crente, não. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Nós gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos. Ou seja, a redenção do nosso corpo. Olha só, já estou terminando. Nós precisamos entender que até o dia da redenção total, é isso que o texto diz, nós gememos. Por quê? Porque nós estamos num mundo corrompido. Não só a criatura, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós que já recebemos o Espírito Santo. Nós gememos. Por quê? Porque nós vivemos num corpo que não é um corpo transformado. Nós vivemos num corpo que não é um corpo transformado. Nós vivemos num corpo que geme, que sente tristeza quando uma ovelha vai embora, não dá nem tchau. Quando ela vai para outra igreja, a gente fica meio assim, mas foi para outra igreja. Mas quando vai para o mundo, irmão, é só graça, é só misericórdia. Então nós precisamos lutar, né? Para que a porta de saída da igreja seja seja menor do que a porta de entrada. Né? A gente tem que cultivar uns aos outros, né? Preocupar e orar uns pelos outros.
Você vê alguém que está sumido da igreja, manda mensagem para ele. Ô irmão, você sumiu da igreja. Não é querer você ficar sabendo da vida alheia, porque tem gente que não gosta. Eu conheço as ovelhas que eu tenho, né? E eu não tenho bola de cristal. A pessoa some. Ah, pastor, não sei para onde. Aí não deu notícia. Não, desaparece da igreja 30 dias. Não dá uma satisfação. Não é que eu queira saber da sua vida, não, irmão. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Por quê? Eu vou dar conta das ovelhas que Deus colocou para me cuidar. E aí, quando saiu os livros lá na glória, eu falei assim, ó, chama aí, o que você fez com essa ovelha? Senhor, mandei mensagem, orei por ela, falei com ela, tentei conversar com ela, ela sempre dizia que estava tudo bem, ela falava que estava tudo ok, mas sumiu da igreja, não participa mais da ceia. Eu não posso simplesmente pegar a pessoa à força. A minha responsabilidade é o quê? Conduzir o rebanho de Cristo. Mas a pessoa não quer. E vai demonstrando sinais. Demonstra sinais. Deus me mostra bem antes. Quando o meu alerta liga, irmão, eu já sei. O plano de tal tá na beirada. Aí eu comento com a Andréia, que é a minha esposa, pastora também. Comento com alguns irmãos. Ó, fulano, ora pro fulano, que fulano sumiu. Não deu satisfação, manda mensagem, não responde. Eu acho até uma falta de educação, né? Você não responder um pastor que está preocupado com a sua vida, que ora por você, e a pessoa simplesmente não responde. Então, irmãos, eu tenho meu sistema também. A pessoa foi embora, eu procurei, falei, na hora que vai embora também nem procuro. Não procuro. Porque a minha parte diante de Deus eu fiz. Não é que eu lavei minhas mãos, não lavei minhas mãos. Não. Mas a minha culpa não tenho diante de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que a gente precisa dela. Tem gente que trata a gente como se o pastor precisa de mim, não eu preciso dele não. Irmão, quanta vaidade, quanta bobagem, quanta imaturidade. Por isso que o diabo nada de braçado. E a Bíblia nos diz, quem está em pé, cuide-se para Deus. Então, irmãos, Deus, Ele não aceita, eu falo isso aqui porque uma revelação que Deus nos deu há um tempo atrás. Deus não aceita desculpas, Ele aceita somente frutos. Lá no céu, Deus não vai querer saber, Senhor, tu sabes que eu estava trabalhando, que eu trabalhava demais, que eu fazia isso. Deus não quer saber disso. Ele não quer saber disso. A não ser que você estava aleijado, doente, numa cama, sem poder se locomover, sem poder falar, aí Deus entende que foi Ele mesmo que permitiu. Ou a pessoa procurou com as próprias pernas. Mas se você está aí, está ouvindo a palavra, está buscando, agora, meu irmão, é hora de frutificar. Porque nem todos nós fomos chamados de frutificar. João 15, onde está isso, pastor? João capítulo 15. Toda vara que em mim não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não der fruto será cortada e lançada no fogo. E toda que der fruto será podada para que dê mais. Nisso saberei se sois os meus discípulos, se vocês derem muitos frutos. Irmãos, Bíblia. Vocês me amam? Então me dê frutos, não me dê desculpas. Está escrito. É Bíblia. Então não dê desculpa. Renatinho está aqui. A oportunidade que eu tenho no meu trabalho, o café com fé se torna uma escola bíblica. Não é dominical, mas é uma escola bíblica. Tinha 15, 20 minutinhos, né, Renatinho? Quem está ali ouve. Semanal.
E as pessoas param para ouvir. Então, irmãos, a minha função pastoral, eu tenho procurado fazer com zelo. Em tempo e fora de tempo. Então, a gente somando, cada um tem suas características aqui. Se a gente somar isso tudo aqui, olha quanto que nós vamos produzir. Time poderoso. Olha quantos que tem aqui ministérios. Olha. E aí a igreja começa a ser uma igreja viva. Cura, libertação, restauração de casamento, restauração familiar, sabe? Restauração da própria vida, restauração de todas as áreas. Porque quando Deus entra, quando o Filho de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, trazendo o quê? Libertação e redenção para aqueles que estavam escravos da corrupção. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento e dizer que Deus, Ele tem um plano, e esse plano a gente precisa correr atrás. Quanto antes, irmão. Porque se você ainda não produziu riquezas eternas, você precisa produzir. Porque o Senhor vai procurar isso de nós. Ele vai falar assim: cadê a mina que eu te dei? Cadê o talento que eu te dei? Ah, não, Senhor, eu sabia que o Senhor era rigoroso, que o Senhor, muito rígido, então eu fiz simplesmente como diz o outro, eu nem fedi e nem cheirei. Tem gente que não fede nem cheira. Na igreja, irmão, já passou tanta gente assim, que não fede nem cheira. Ele não ora, ele não contribui, ele não faz nada. Ele simplesmente fica e não faz nada. Esse daí que está enterrando o talento dele. Então a gente tem que procurar um jeito de produzir, porque para isso nós fomos chamados. Então a palavra foi liberada sobre a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, sabemos, ó Deus, que essa missão é uma missão árdua. Somos filhos do Senhor. Somos filhos de Deus. E a criação, ela espera a revelação dos filhos de Deus. E sabemos, ó Deus, que muitos não têm produzido. Que o Senhor desperta, que o Senhor ativa, meu Deus, cada um dos teus filhos para produzir riquezas eternas, Pai. Para encher os seus celeiros celestiais. Para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai. E obrigado pela oportunidade, meu Deus, que temos, em tempo e fora de tempo, para poder pregar a Tua palavra, para ensinar, para poder trazer a revelação, porque a criação geme, assim também como nós gememos, Pai, aguardando a redenção completa, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Somos tão falhos.